Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosana Rocha, você está no canal A Corrente. Eu sou doutoranda em educação, mestra em formação de formadores e especialista em educação à distância. E eu estou aqui no canal A Corrente, neste período de isolamento social, auxiliando os professores, trazendo um material para que vocês possam implantar na prática, um material para que vocês consigam ajuda para adaptar ou mesmo para desenvolver os materiais didáticos de vocês. Então, na verdade, nós estamos produzindo um material didático, um material de instrução para que você, professor, consiga da melhor forma possível adaptar suas atividades, adaptar o seu conteúdo, adaptar a sua linguagem, utilizar a estética a favor da aprendizagem do seu aluno. Nós estamos agora, gostando ou não, querendo ou não, em um momento em que nós não estamos no mesmo lugar, no mesmo local em que nossos alunos. Então, para isso, a gente pode utilizar os recursos de muitos estudos que tem sobre educação à distância. A educação à distância, ela é regulamentada desde 96 e ela tem várias diretrizes de qualidade para a produção de um material. Então, nós gravamos aqui para o canal 4 vídeos da série, os 4 primeiros vídeos, em que nós falamos sobre quais são os critérios de qualidade para um material didático ser produzido de maneira assíncrona, ou seja, de maneira em que eu não esteja no mesmo tempo, simultaneamente com o meu aluno. Então é o caso, por exemplo, desta videoaula, é o caso dos materiais que a gente escreve para o aluno e manda por PDF, é o caso, por exemplo, dos materiais que a gente está digitando e os alunos estão recebendo impresso porque eles não têm acesso à internet. E aí a gente vai pensar, é igual? É claro que não. Já disse em outros vídeos, a gente tem vários vídeos sobre EAD aqui no canal e num deles eu falo, né, quem tem medo de EAD, e a gente vai falar sobre a EAD substituirá o professor? Substituirá? Não. Mas neste momento nós estamos em ensino remoto e nós, professores, estamos tendo que nos reinventar. E nos reinventar sozinho é difícil, não é? Então nós estamos aqui nos reinventando juntos. A minha pesquisa de doutorado, eu estou direcionando para a produção de material didático. Então, eu estou trazendo um pouquinho do conhecimento que eu tenho, claro que não numa linguagem acadêmica, mas numa linguagem em que utiliza a teoria, mas é mais voltada para a prática. Por quê? Eu sou tanto professora de uma escola e estou desenvolvendo as minhas atividades para a educação remota, como eu sou diretora de escola e estou orientando os professores na produção desse material. Então, aconselho você que venha com a gente, que assista os vídeos, dê o seu like aqui no canal, compartilhe nos grupos e aí a gente vai para hoje um vídeo que para mim eu acho que é um dos maiores vídeos que a gente produziu nesse canal. É um divisor de águas. Eu vou dar o segredo para vocês, o segredo do sucesso. Nossa, tô parecendo até, né? Na verdade, o que nós vamos fazer aqui, eu vou mostrar para vocês uma forma de transformar esse limão da quarentena, esse problema em que a gente está tendo que enxugar nossos conteúdos, em que nós estamos tendo que fazer replanejamento, em que nós estamos tendo que produzir as atividades, transformar esse limão em uma limonada. Rosana, como que eu transformo um limão em uma limonada? Muito simples, amores. Nós estamos tendo que enxugar o conteúdo, mas nem por isso eu preciso de afetar a qualidade do meu material e afetar a aprendizagem do meu aluno. Como? A gente pode começar a trabalhar, em vez de focado no conteúdo, a gente pode focar nos conteúdos para o desenvolvimento de habilidades e competências. A gente pode falar de descritores, isso mesmo. A gente pode pegar esse limão e utilizar esse momento que a gente está tendo que reinventar os materiais nossos, ou produzir ou adaptar e transformar esses materiais para que eles possam ajudar os nossos alunos a irem bem no Enem, para que eles possam ajudar os nossos alunos a irem bem nas avaliações externas, porque o ano que vem tá aí. Se a gente for pensar. E aí esse ano a gente não vai pensar na preparação dos nossos alunos para o SAEB, por exemplo, para as avaliações externas. Então no vídeo de hoje a gente vai falar de material didático voltado à avaliação externa. Eu vou voltar para o SAEB, que é o Sistema da Avaliação da Educação Básica. A gente vai falar sobre vários itens aqui e esse vídeo introdutório é um vídeo que vai te fazer ter uma nova visão. Eu tenho certeza que você, professor, detesta avaliação, fala para que avaliar? Lá vem o diretor, lá vem o CP, o coordenador pedagógico, lá vem quem quer que seja falando de SAEB, nota e deve, como se fosse... E, gente,
eu, assim como vocês, tinha no início uma visão meio preconceituosa em relação à avaliação. Eu também tinha esse olhar dizendo, ah, mas para que serve isso? Isso não serve para nada. E aí, quando eu tive aulas no mestrado com a professora Clarilza Prado de Souza, que foi inclusive, é a nossa referência da aula de hoje, e foi uma das professoras que ajudou no desenvolvimento da matriz da prova do SAEB, né, que é a antiga Prova Brasil. Ela foi uma das professoras que auxiliou no desenvolvimento dessas avaliações externas e ela trouxe uma visão muito boa, muito assim, uma visão que me abriu para avaliação. Em que sentido? A avaliação, ela é importantíssima porque ela traz dados para que você tome decisões. A gente vai falar sobre isso hoje. Se eu não sei o que eu preciso de fazer para atingir, vamos imaginar que eu quero chegar no centro de São Paulo. Se eu não sei o caminho, como que eu chegarei? Então, se a gente for pensar, a avaliação é como se ela fosse um GPS, ela vai mostrar onde que a gente está. Ela vai mostrar se a gente está perto ou não do nosso objetivo. Nós estamos perto ou não dos nossos alunos aprenderem realmente. E você que é professor como eu, que luta pela educação pública, você tem que ter uma nova visão da avaliação. Você tem que ver ela como uma aliada sua. Você tem sim que preparar os seus alunos para as avaliações externas. E não porque o coordenador pede, não porque o diretor pede, não porque o secretário pede, não porque o ministro pede. Mas porque as avaliações externas, elas são uma forma de mostrar para a gente o que falta a gente trabalhar para atingir um objetivo maior. E se a gente atingiu esse objetivo, como que a gente pode continuar atingindo? Ela serve como um termômetro, gente. Então a avaliação, ela é muito, muito, muito importante. E eu sei que você muitas vezes tem birra, principalmente porque o coordenador pedagógico, diretores, e cobra, e cobra, e cobra, e cobra. Mas cobra e veja essa cobrança no sentido de a nota não é só para a escola, a nota ela é para o aluno, a nota mostra que o aluno aprendeu, a nota mostra que o aluno vai conseguir, que o aluno desenvolveu e tem um desempenho aí em que ele vai conseguir escrever um texto adequadamente, resolver uma situação, um problema. A nota do SAEB mostra que você é um professor que conseguiu atingir os objetivos, que a sua escola é uma escola que forma realmente os alunos. Então veja pelo lado positivo, transforma isso que você acha no limão numa limonada. E aí eu falei, mas eu vou tentar falar agora a parte prática, eu tô trazendo para vocês os textos teóricos que dizem isso. A gente começa aqui com Tonucci. Então Tonucci ele coloca aqui nesse videozinho, nessa charge, ele vai colocar a avaliação. E aí ele tem Luiz é vivo demais, Ana é desorganizada, Pierre é desanimado, Henrique é deficiente, Carlos é mal-humorado, Luiz é tímida demais, Maria é mal educada, só José é normal. Admirador, aí é assinado professor. Então, todo mundo tem problemas nessa tirinha aí do Tonucci sobre avaliação. E muitas vezes o professor é assim, todo mundo tem problema. O aluno não sabe nada, o aluno não escreve, o aluno não se dedica, o aluno, ele só julga. Ok, e a sua responsabilidade aí, professor? Tal aluno não sabe, tal aluno é mal educado. Você colocou para eles algumas situações, algumas aprendizagens que façam ele mudar? Ah, o fulano é assim, é assim. O aluno não é, gente, o aluno está. Porque se a gente está na educação e a gente acha que o aluno é acabado, olha, esse aluno é ruim em matemática, eu estou fazendo o que ali? Nós, professores, somos agentes de transformação e nós temos que ver que todo aluno pode evoluir, pode melhorar e pode mudar. E o mais mágico, se eu, professor, assino embaixo, eu, professora, eu, professor, posso ter uma postura que vai ajudar meu aluno a evoluir. Se ele escreve mal, eu posso desenvolver atividades e aprendizagens e oportunidades para que ele escreva melhor. Se ele não sabe fazer conta, eu posso desenvolver as habilidades e competências que ele precisa para isso. Você, professor, tem que acreditar mais no seu taco. E aí a gente tem que ver que a gente avalia querendo ou não. Que professor que não chega na sala e fala, não, aquele aluno não sabe. Tá, mas ele não sabe o quê? Ah, ele não sabe fazer cálculo? Tá, mas por que não sabe? Ele não sabe multiplicar, ele não sabe somar, ele não sabe contar os algarismos. Ah, ele não sabe escrever. Tá, não sabe escrever o quê? Não sabe fazer um parágrafo, não sabe conectar as ideias, não tem coesão, não tem coerência. Então eu preciso de sim, avaliar, perceber onde meu aluno está, porque percebendo onde ele está eu posso avançar. Tá, Rosane, então como que eu vou fazer isso?
As avaliações externas servem para isso. Elas dão para gente uma fotografia. Elas dizem para nós onde o nosso aluno está. E aí a minha escolha. Eu vou verificar isso aqui e falar, nossa, meu aluno é ruim mesmo. Ou eu vou pegar esses dados que vêm de acordo com as avaliações, tanto as avaliações que a gente faz em sala de aula como as avaliações externas, e escrever uma nova história. Escrever uma nova história como? Peraí, o aluno não sabe. O que eu preciso de ensinar para que ele efetivamente aprenda? Então a gente pode sim assinar embaixo, a gente pode reescrever a história dos nossos alunos. Então a gente vai falar sobre a avaliação. A gente entende a avaliação para poder prejudicar o aluno, a avaliação para mostrar quem é bom ou quem é ruim. Se a avaliação é só para mostrar quem é bom ou quem é ruim, qual é a função dela? Para além dessa coisa, né, de julgar, de classificar o melhor e o pior da sala, a avaliação serve para te mostrar naquele momento quais são as aprendizagens que seu aluno tem. Ela vai te mostrar uma fotografia. E a partir dessa fotografia, nossa, aqui não tá bom, aqui tá bom, não, aqui não tá bom, a gente vai tomar as decisões. Então a gente vai pegar Stuffelbein, que inclusive a professora Clarilza, que é a referência aqui dessa aula, ela estudou com Stuffelbein. E o Stuffelbein, ele dizia, a avaliação serve para tomada de decisão. Se eu consigo observar os dados, entender os dados, eu consigo decidir. O que eu faço agora? Eu vou explicar isso, vou explicar aquilo, vou trabalhar com isso, vou retomar, vou avançar. O que eu vou fazer? Eu tomo a decisão de acordo com esses dados. Então ela mede, ela verifica para a tomada de decisão. E eu trouxe uma definição. Aqui, inclusive, de um artigo da Souza, da Clarilza. A avaliação tem muitas dimensões, ela pode avaliar muitas coisas. É como se fosse um casaco de várias cores. Ah, eu vou avaliar a sala de aula, aprendizagem, põe um casaco de uma cor. Não, eu vou avaliar agora o programa que a minha escola implanta, eu coloco um casaco de outra cor. Não, agora eu vou avaliar a minha instituição no geral, uma avaliação institucional, coloca um casaco. Então é um casaco de várias cores. Podendo ser a avaliação pedagógica, que é aquela da aprendizagem que a gente faz em sala de aula, mas não é só essa avaliação que existe. Nós podemos ter a avaliação institucional, em que a gente vai avaliar a instituição em que a gente trabalha, todos os setores, ela num geral. A gente pode ter a avaliação de programas que a gente implanta no nosso colégio, de projetos que a gente desenvolve, a avaliação do currículo, o que é trabalhado, a nossa concepção de aluno, ou a avaliação de sistemas, tá? A gente vai então verificar que as avaliações externas, elas estão mais para as avaliações de sistema. A avaliação de sistema, a gente pode dizer que é um tipo de avaliação externa, que tem como foco o sistema de ensino, visando viabilizar políticas públicas na área educacional. Então, quando o governo, quando o Estado vai lá e avalia você, ou quando o governo federal vai lá e te avalia, ele não está querendo dizer que você é ruim ou não. Na verdade, ele está levantando dados para que ele tome decisões. Então ele está levantando os dados para que eles possam desenvolver políticas públicas adequadas. Então a avaliação, ela é muito boa. Ela vai mostrar para o governo o que está funcionando, o que não, e a partir daqui ele vai tomar as decisões. Olha, ali eu preciso de investir mais, ali eu preciso de assessorar mais, ali eu preciso de caminhar um pouco mais, ali não precisa, tá bom, mas já pode melhorar, e ele vai tomar as decisões de acordo com esses dados levantados. A importância dessa avaliação que vem de fora é a de ser um norteador. Ela vai ser então o nosso termômetro, vai mostrar a nossa temperatura e a partir dali a gente vai pensar como que a gente pode conduzir. Tem de ter em vista como um instrumento democrático e não autocrático. Então eu posso escolher se eu vou ver a avaliação como uma coisa, é o coordenador quer, é uma coisa do diretor, é uma coisa do secretário, é uma coisa do governador, é uma coisa do ministro, é uma coisa... Ou eu posso ver uma coisa do povo. Porque se a gente pensa que as avaliações externas elas servem para desenvolver políticas públicas, eu estou pensando no todo, estou pensando na sociedade no geral. Então a gente tem que ver ela como um instrumento de democracia, um instrumento democrático. Ela mostra onde está bom, onde não está, e a partir dela a gente pode inclusive, gente, cobrar. Olha, aqui não está bom, vocês estão prestando atenção aqui, neste município, nesta escola? Então ela serve para que nós, contribuintes, porque além de professores nós somos contribuintes, mas para que toda a sociedade, os pais, os alunos, os professores, eles verifiquem o que está dando certo, o que não está dando e o trabalho seja norteado. Então a gente tem que ver ela como um instrumento nosso. E aí também não fugir, nós educadores, da nossa responsabilidade
tá mostrando que a minha escola não tá boa. O que eu vou fazer? Vou sentar e vou chorar? Ou vou culpar o diretor, culpar o secretário, culpar o material? Não, eu vou arregaçar as mangas e vou trabalhar o que eu posso fazer dentro daquela instituição. Os focos da avaliação. Então eu peguei aqui Souza, né, Clarisa Prado de Souza, para dizer: a avaliação de sistemas apresenta claramente dois focos de análise. O primeiro, assessment, que se refere-se aos estudos do sistema, então ela vai verificar o sistema de ensino, as habilidades e competências adquiridas pelos alunos em determinadas séries escolares. Não dá para eles avaliar em todas, então geralmente eles avaliam no final do ciclo, então seria o 5º ano, 9º ano e o 3º ano do ensino médio. E o segundo, então primeiro ela vai avaliar as habilidades e competências que os alunos desenvolveram em determinada série. E depois, o segundo, ela trata das condições oferecidas. Então você pode ver que além da prova que os alunos respondem, os diretores, os professores, os gestores, eles respondem questionários para mostrar a condição dessa escola. Então essa escola tem a nota X, mas em que condições? Quantos laboratórios ela tem, quantos professores ela tem, os espaços que ela tem, os materiais que utiliza. Então, na verdade, a avaliação de sistema ela tem esse foco. O primeiro referente no aluno e o segundo na instituição, para trazer para a gente um perfil. E aí a gente vai pensar, de acordo com o Souza também, que quando a gente fala que uma avaliação externa utiliza as habilidades e competências, para que ela faz isso? Para mostrar quem é bom ou é ruim? Não. Lembra que eu falei? Para ser um norteador, para tirar uma fotografia, para dar um registro e para mostrar para a gente o que a gente tem que fazer para melhorar essas habilidades e competências. Então a gente vai dizer que a definição das habilidades e competências pelos sistemas de ensino para ser adquiridas pelos alunos em determinadas séries escolares é a matriz de referência para a realização de uma avaliação de sistemas, que é definida a partir de parâmetros curriculares nacionais. Então eles pegam os parâmetros curriculares nacionais, agora por isso que a gente vai ter a BNCC, vai ser um parâmetro curricular nacional, vai dar pra gente o currículo, ou seja, os conteúdos que tem que ser trabalhados, né, em todas as séries, e a partir desses parâmetros curriculares nacionais, eles desenvolvem essa avaliação com uma matriz de referência. O que é essa matriz de referência? A matriz de referência é o seguinte, ele vai ver para a série X, o aluno tem que saber fazer isso, isso, isso e aquilo. Ou seja, eu vou ter habilidades e competências para uma determinada série, aquelas básicas, o aluno tem que saber isso na série tal. E a partir daquilo a gente faz uma matriz de referência. Aí eu vou ver os alunos que atingiram essas habilidades, competências que estão no nível que atingiram adequado, os alunos que não atingiram, que estão insuficientes, estão abaixo, os alunos que estão acima, e aí assim a gente consegue ver, peraí, minha escola está acima do que é esperado, está abaixo, como que eu faço para melhorar isso? Seguindo, a gente vai falar e vai entrar no SAEB, que é o grande, né, que é a avaliação externa, que a gente tem uma maior preocupação, porque é uma avaliação externa em escala nacional. É o sistema de avaliação da educação básica do país. Então, toda a educação básica, antigamente nós não tínhamos, agora a gente tem do ensino infantil até o ensino médio, é avaliado pelo SAEB. Então, o SAEB é um conjunto de avaliações externas em larga escala. Então, nas escolas públicas todas são submetidas e a gente tem uma amostra das escolas particulares. E aí é o INEP, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas, e ele vai realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Então a gente vai ver, já falamos do contexto, não é só a nota do aluno, é o contexto, a quantidade de aprovação e de reprovação da escola, os recursos que ela possui para poder dar esse atendimento para o aluno e assim por diante. A gente continua então falando aqui qual que é a periodicidade do SAEB? Quando que eu coloco o SAEB? O SAEB, ele é desenvolvido de 2 em 2 anos. Então, nós fizemos o SAEB o ano passado e nós teremos o SAEB agora no próximo ano 2021. Ele é realizado como? Por meio de testes e questionários aplicados a cada 2 anos na rede pública, então toda a rede pública faz, e em uma amostra da rede privada. Então não fazem todas as escolas, mas tem uma amostra. O SAEB ele reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados. Então em que nível que o estudante está, adequado, abaixo do adequado, insuficiente, acima e assim por diante, né?
e ele explica esses resultados a partir de uma série de informações do contexto da escola. E aí, Rosana, por que ele foca mais então na educação pública? Lembra que nós falamos que o SAEB, as avaliações externas, servem para a tomada de decisão para políticas públicas? Então ele tem, claro, se a gente está falando de políticas públicas para todos, eles têm que analisar todos os colégios, né? Então por isso que ele é feito, né, abrange toda a educação pública e apenas uma amostra, porque ele está focado mesmo no desenvolvimento de políticas públicas. O SAEB atual, como que ele funciona? As médias de desempenho dos estudantes apuradas no SAEB, elas juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, elas compõem o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Com certeza já ouviu o seu gestor, o seu coordenador, o secretário, a pessoa que está ali na sua escola falando o IDEB, a nota do IDEB, a nota do IDEB. O que é a nota do IDEB? Nada mais é do que a nota do SAEB, que é do Sistema de Avaliação da Educação Básica, e aí a gente faz um cálculo que tem a interferência aí da quantidade de alunos que foram aprovados, reprovados e dos alunos que abandonaram. Então, para além da nota da prova, uma escola que se demonstra uma escola boa é uma escola que os alunos não são retidos, em que os alunos aprendem efetivamente. Então, somando isso, fazendo esse cálculo com as notas dos alunos somada ao desempenho desses alunos, a gente tem o índice de educação, de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB. E aí é uma nota nacional, né? Então a gente tem aí um ranking. A gente tem controvérsias em relação ao ranking, falaremos futuramente, mas na verdade eu preciso de pensar no meu contexto, tá? No meu contexto, como que estão as escolas no meu entorno, as escolas que têm as condições que a minha. E tá, e a minha escola tá o quê? No nível abaixo do adequado? Tá no nível suficiente? O que eu preciso fazer para ela subir o nível? Quais são as aprendizagens que os alunos têm e quais as que não têm? Então, realizado desde 1990, o SAEB passou por várias estruturações até chegar ao formato atual. A partir de 2019, do ano passado, ele vai passar a contemplar a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Aí a gente vai falar dos descritores, porque a gente vai começar a falar agora, gente, a partir das próximas vídeos, sobre descritores, tá? Descritores. Então essa aula é muito importante. O que são os descritores? Os descritores, a gente vai falar que é o que direciona a gente. Ele vai, lembra que eu falei para vocês no início dessa aula? Ele vai para além do conteúdo, ele é mais que o conteúdo. Então a gente vai ver o que são os descritores. Os conteúdos associados, então não são só os conteúdos, é o que a gente trabalha, os conteúdos que está na matriz curricular ali, né? Os conteúdos associados a competências e habilidades que os alunos vão desenvolver. Então a gente tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as competências gerais da BNCC, que é a nossa agora Base Nacional Comum Curricular, assistam. Mas enfim, a gente pega os conteúdos e vai associar eles às competências que tem que ser desenvolvido e habilidades. Competências e habilidades são tanto os conhecimentos teóricos quanto os conhecimentos práticos, ou seja, como que eu consigo escrever um texto, produzir uma redação, desenvolver uma solução para um problema e assim por diante. E aí a gente vai ter então os conteúdos associados com as competências e habilidades desejáveis para cada série, para cada disciplina. Eles pegaram esses conteúdos associados às qualidades e às competências e habilidades e eles dividiram em partes menores, cada uma especificando o que os itens nada mais são do que as questões, o que os itens das provas devem medir. Estas unidades são denominadas descritores. Então as provas, elas trabalham com descritores. O que são os descritores? São as habilidades e competências que o aluno desenvolve na disciplina de língua portuguesa e na disciplina de matemática nessas avaliações. Então, na verdade, nada mais são os descritores do que associações entre os conteúdos curriculares, o que a gente está enxugando agora no nosso replanejamento, e as operações mentais desenvolvidas pelos alunos. Como eu consigo resolver um problema, como eu consigo escrever um texto, como eu consigo fazer um cálculo, como que eu consigo associar ideias, como que eu consigo comparar, como que eu consigo contrastar e assim por diante, as operações mentais. Então, para além de conteúdos, professores, nós precisamos desenvolver nos alunos os descritores. Esses alunos precisam de desenvolver operações mentais.
Ou seja, adianta eu explicar para o meu aluno que é uma oração subordinada substantivo objetiva direta? Se ele não consegue utilizar ela dentro do texto, adianta eu explicar o que é uma conjunção subordinativa, coordenativa, se o aluno não consegue entender conexões entre os parágrafos do texto, escrever um texto com sentido. Então a gente precisa de, para além do conteúdo, porque a gente é muito focado em conteúdo, nós precisamos desenvolver nos alunos competências e habilidades, ou seja, o aluno tem que ter conhecimentos teóricos e tem que saber colocar em prática esses conhecimentos, utilizando as operações mentais, e para isso são os descritores. Numa próxima aula a gente vai falar sobre os descritores de língua portuguesa e sobre os descritores de matemática. Mas os descritores, gente, nada mais são do que o que meus alunos precisam mostrar de conhecimentos, de competências e habilidades de acordo com os conteúdos daquela série. Então, o que eu digo para vocês? Vamos transformar o limão numa limonada? E em vez de a gente ficar reclamando que a gente enxugou o conteúdo, vamos pegar esse conteúdo que a gente enxugou e vamos pensar nas operações mentais. Vamos pensar então nas conjunções de língua portuguesa, por exemplo. Como que eu posso utilizar as conjunções para eles escreverem textos melhores? Como que eu posso usar as conjunções para eles entenderem o sentido do texto? Que até ajuda em história, em geografia. Vamos pensar em matemática, para além de explicar a equação de segundo grau, quando que ele vai colocar na prática essas operações mentais, em que momento eles têm que utilizar uma equação do primeiro, do segundo grau. Vamos pensar nessas operações mentais que são para além de conteúdo. Tem professor muito preocupado em passar o conteúdo, mas o aluno dele sabe gramática, mas não sabe escrever um texto. O aluno dele sabe fazer conta de equação do primeiro e segundo grau. Quando chega num problema, numa situação, um problema do dia a dia, peraí, quanto tempo eu tenho que pegar essa receita? Ah, mas como que eu faço? Então nós temos que explicar, gente, nós temos que trabalhar com nossos alunos para além de conteúdo. Então a gente tem que perder essa visão conteudista e ir para uma visão em que a gente prepare nossos alunos realmente com o desenvolvimento de competências e habilidades. Eles vão ter conhecimentos teóricos, sim, mas eles vão ter conhecimentos teóricos, conhecimentos práticos, eles vão conseguir desenvolver. E aí, quando a gente vai vender NCC, para além disso, tem que ter até agora lá as competências socioemocionais, né? Habilidades que vão para além de só saber responder alguma coisa. E aí, por que trabalhar com os escritores? Por quê? Os descritores, eles especificam o que cada habilidade implica e são utilizados como base para a construção dos itens de diferentes disciplinas. Então, os descritores, que a gente vai trabalhar um por um nos próximos vídeos, eles servem para que eles desenvolvam questões. Então, se eu explicar conteúdo para meus alunos e eles não souberem fazer as operações mentais, eles não tiverem as habilidades necessárias, as competências para aquela série, ele não vai conseguir fazer a avaliação externa. Então, eu tenho que ensinar conteúdo, sim, mas eu tenho que explicar como que esse conteúdo ele é operacionalizado. Como que eu transformo esse conteúdo teórico na prática? Em que momento que ele usa? Porque quando chegar nas avaliações externas, é isso que vai ser cobrado. Eles, os descritores, são dados coletados que nos permitem a tomada de decisões. Então, quando eu sei os descritores que meu aluno sabe, os que eles não sabem, aí foi a primeira coisa que nós fizemos quando eu assumi um colégio. Qual descritor meu aluno sabe e qual descritor meu aluno não sabe? Ah, ele não sabe isso. E como que nós fazemos para que ele aprenda? Então, os descritores, eles servem como norteador, né? O que meu aluno precisa ter de habilidades mentais, né? Operacionais, para que ele consiga resolver problemas de matemática, de português, para escrever um texto, de história, de geografia, questões da vida, do cotidiano, do mundo do trabalho. A BNCC diz isso, nosso vídeo da BNCC que é bem esclarecedor. E aí a gente vai tomar decisão de acordo com esses descritores. Vai tomar decisão o quê? Planejando e executando ações pedagógicas voltadas para sanar dificuldade. Se você é um professor como eu de escola pública, se você defende a escola pública ou mesmo a sua escola particular, mas se você é um defensor da educação, você sabe que mais do que o aluno frequentar a aula, o aluno precisa aprender. E para que ele aprenda, os descritores me ajudam muito, eles dão um norte, eles mostram para mim o que os alunos sabem e o que eles precisam saber. E de acordo com isso eu consigo tomar as decisões. E aí o SAEB também nos ajudou muito, o SAEB nos mostra, meus alunos estão no nível adequado, estão abaixo, estão acima, como que eu faço para o meu aluno subir o nível? Porque ele pode subir o nível de que ele se encontra de proficiência. E aí a gente fecha com Calvin, que Calvin é Calvin, né? E o Calvin está falando de avaliação. Ele diz assim,
Qual foi sua nota? Eu tirei um A menina disse pro Calvin. É mesmo? Puxa, eu não queria estar no seu lugar. Eu tirei C. E ele tá todo orgulhoso que tirou C. Aí ela fica indignada. Peraí, eu tirei A e ele tirou C e tá achando que tá bom? Aí ela diz, por que razão você prefere tirar um C a tirar um A? E ele diz, a minha vida fica mais fácil se eu mantiver a expectativa das pessoas em um nível baixo. Então, o Calvin, ele quer tirar nota baixa porque ele sabe que as expectativas das pessoas são baixas e que aí é fácil atingir essas expectativas. E aí eu fecho no questionamento. Será que as expectativas de você, professor, na sua matéria não são baixas? Será que você tem expectativas altas com seus alunos ou não? Ah, não, mas eles não aprendem. Tá, mas será que você já parou para refletir sobre isso? Será que não são as suas expectativas que são baixas ou será que é o desempenho dos seus alunos que é baixo? E se for o desempenho dos seus alunos que está baixo, será que esses alunos não estão desmotivados como o Calvin? Será que esses alunos também não estão aí sem autoestima, sem pensar que podem? Será que não é a sua função, professor, mostrar para eles que eles podem aprender, mostrar para eles que eles podem evoluir? E para isso a gente pode usar dois aliados. A gente pode usar o SAEB, que é o Sistema da Avaliação da Educação Básica. Sabe a nota da sua escola? Sabe quais os descritores os alunos sabem e quais não sabem? Não? Então vamos pesquisar. Vai estudar os dados da sua escola. E aí você vai ver qual que é o nível. Tá o nível baixo? Para poder o nível baixo, para não ter expectativa? Como que a gente faz para subir esse nível? E subir tanto no sentido dos alunos e se sentirem mais motivados e mais comprometidos, quanto subir no sentido da nota ser melhor. Ah, mas os alunos não se comprometem. Ah, mas a família. Ah, mas o pai. Então pense o seguinte, vamos assumir nossa responsabilidade? Então, a sua responsabilidade nesse momento, professor, uma dica muito importante é trabalhe com os descritores. A gente vai nos próximos vídeos explicar os escritores um por um e mostrar como com atividades simples, porque essa responsabilidade não é do professor de português e matemática, não. É de todos os professores. Professor de história, geografia, química, física, biologia, todas as áreas do conhecimento, elas podem trabalhar com os escritores. Eu posso comparar ideias em história, em geografia, em filosofia, em sociologia. Eu posso calcular aí grandezas e quantidades numéricas em geografia, em física, eu posso fazer em biologia. Então a gente tem que pensar que todos os professores têm que estar comprometidos. Então no nosso próximo vídeo sobre material didático, voltados às avaliações externas, nós vamos falar sobre os descritores. E aí eu vou falar os descritores, explicar os descritores um por um, e depois nos próximos vídeos a gente vai mostrar na prática. Então pega um mapa do Brasil. Como que eu trabalho com os descritores num mapa, num gráfico, num texto, numa conta de luz, numa conta de água, como que a gente trabalha? E aí a gente passar, a partir de agora, a trabalhar em cima dos descritores. Fica fácil de avaliar os alunos e fica fácil também de perceber o que eles sabem e o que não. Você pode se antever para não chegar na avaliação externa e falar, meu Deus, eu nem sabia que os alunos não sabiam isso. Não, você tem que saber, professor, porque você é quem avalia. Então a gente vai utilizar os descritores para que nós consigamos transformar esse limão da quarentena numa limonada deliciosa. Então a gente vai pegar esse problema, que é o problema aí de ter que produzir materiais, vamos produzir esses materiais voltados para os descritores para que nós consigamos aí atingir um objetivo melhor. Então eu me baseei no texto da Souza, Clarilza Prado de Souza, o texto é Dimensões da Avaliação Educacional, ela fez para a Fundação Carlos Chagas, está lá, é o texto de 2000, vocês podem pesquisar na internet se quiserem, coloquem aí Souza 2000, Dimensões da Avaliação, um texto maravilhoso. E a gente trouxe aqui itens hoje, né, informações hoje que nos ajudam, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like. Hoje foi uma aula grande porque a gente falou de muitos assuntos, mas eu acho que você entendeu a importância da avaliação, externa, o quanto ela pode ser um norteador e quanto a gente pode transformar o limão numa limonada. Um grande beijo, se inscreva no canal, curta aí e compartilhe nos seus grupos. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!